Boa noite, senhores internautas, ouvintes da TV Orkut. Está no ar mais um programa O Mensageiro da Justiça. Como eu havia dito na semana passada, nós iríamos comentar hoje a respeito de uma ação popular que está tramitando na Justiça Federal de São Paulo, precisamente na Terceira Vara Civil Federal. Essa ação popular, salvo o melhor juízo, é a única ação popular em São Paulo que tem uma tutela antecipada. Essa ação popular, eu vou explicar aos senhores internautas, é de interesse público. Ela foi movida contra o Banco Central do Brasil por ter efetuado um registro indevido do capital estrangeiro no valor de 20 milhões de dólares para a empresa IDB Investimento Company, com sede em Jersey, que é um paraíso fiscal em Ilhas do Canal, perto da Inglaterra. E essa ação também é movida contra o banco BNP Paribas, Banco Nacional de Paris Paribas, e contra a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Essa ação popular, ela foi movida conjuntamente por mim e pelo ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Limeira, senhor Daniel de Campos. Esta ação, ela tem dois enfoques. Primeiro, possibilitar que o Tribunal de Contas da União faça uma auditoria de todo o registro feito do capital estrangeiro nos últimos 10 anos. Por que isso? Porque nós descobrimos que a empresa sediada em Jersey, em paraíso fiscal, uma empresa offshore, que é a empresa IDB, ela conseguiu obter um certificado de registro no Banco Central na ordem de 20 milhões de dólares. Só que essa empresa tem apenas ativos de 100 dólares. Isso compromete todo o endividamento externo da União. Por quê, senhores internautas? Porque o Brasil, ele não fabrica dólares. Quem fabrica dólares é o Tesouro Americano. Mas todos os pagamentos externos são feitos em dólar. Muito bem. Se os compromissos externos registrados no Banco Central são inexistentes, ou seja, estas empresas que receberam esses certificados de registro não investiram um centavo no Brasil, eu estou propiciando a lavagem de dinheiro em dólares e comprometendo o escasso recurso do orçamento da União para a área de saúde, saneamento básico, aumento do funcionalismo público federal, verbas, aumentando a dotação para a área de saúde, educação, saneamento básico. Por isso é necessário, e aqui eu faço um apelo ao presidente do Tribunal de Contas da União, que acompanhe essa ação popular que está em trâmite na Terceira Vara Civil Federal. Inclusive, ela tem um parecer favorável do Ministério Público Federal, muito bem fundamentado, do Procurador da República, José Pimenta, e uma tutela antecipada da Juíza Federal Substituta, doutora Cristiane. Acontece que, depois que nós conseguimos cancelar esse registro fraudulento emitido pelo Banco Central em nome da IDB, nós começamos a ter alguns problemas no trâmite dessa ação popular na Terceira Vara Civil Federal. A juíza federal titular da pasta é a juíza federal Maria Lúcia Lencastre Ussaia. Quando ela retornou de férias e tomou conhecimento que havia uma decisão judicial relevante na ação popular, com parecer favorável do Ministério Público Federal, ela atendeu um pedido do Banco Central pedindo a minha oitiva pessoal.
Eu achei aquilo estranho, porque eu sou autor da ação. Tanto eu como o doutor Daniel de Campos somos autores da ação. O que nós tínhamos que dizer já havia sido dito na petição inicial. É necessário que os senhores internautas entendam o seguinte, que o depoimento pessoal das partes, raramente ele é utilizado porque, sobretudo numa ação popular, porque as intenções, os fatos, os fundamentos do jurídico já foram elencados pelo autor da ação. Mas a manobra da juíza federal Maria Lúcia Lencastre Saia tinha um propósito: cancelar a decisão judicial que nos havia sido deferida pela juíza federal substituta doutora Cristiane e extinguir a ação popular a qualquer custo. Por quê? Nós estamos diante, salvo o melhor juízo, senhores internautas, de um dos maiores escândalos da história do governo. Quem nos disse isso foi o delegado federal, hoje do setor de inteligência da Polícia Federal, o doutor Protógenes Pinheiro de Queiroz. É muito simples o raciocínio. Se existe um registro do capital estrangeiro feito indevidamente no Banco Central do Brasil, há uma presunção de que devem existir outros. Daí a necessidade de uma auditoria do Tribunal de Contas da União sobre a emissão de todos esses certificados. E aqui eu faço um pedido ao presidente do Banco Central, ao ministro da Fazenda e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ele é uma pessoa bem intencionada, que se ele fizer uma sindicância interna, ele irá verificar que muito desses registros não tem razão de ser. E que a verba que ele precisa para a saúde, educação, para o setor de investimento do país, eu não vou me surpreender se ela advier dessa auditoria. Porque bilhões de dólares podem estar saindo do país indevidamente. Isso é muito grave. Sabendo disso, existe uma conivência muito grande. Eu não pensei que havia essa correlação da Justiça Federal, do Tribunal Regional Federal, em relação a essa ação popular. Eu vou mencionar aos senhores o que está acontecendo para que isso se torne público. E você, internauta, que tem a possibilidade de gravar essa denúncia que está sendo feita aqui, divulgue isso para os seus amigos, porque todo cidadão paga impostos e precisa saber o que está sendo feito com o dinheiro brasileiro. A juíza federal Maria Lúcia Lencastre Saia aceitou o meu depoimento pessoal requerido pelo procurador do Banco Central. No dia do meu depoimento pessoal, ela começou a tecer juízos depreciativos sobre a conduta da juíza que a substituiu quando ela estava de férias, fazendo comentários depreciativos da decisão proferida pela doutora Cristiane. Como, por exemplo, a doutora Maria Lúcia Lencastre Saia, ela fez o seguinte comentário ao procurador do Banco Central: a juíza substituta não poderia ter julgado o pedido de tutela antecipada na ação popular quando eu estava de férias. Ora, a ação popular é de interesse público. Qualquer cidadão pode ingressar visando defender o interesse do Estado, porque, em último motivo, ele está defendendo o seu próprio interesse. E a ação popular exige celeridade processual, ou seja, rapidez no julgamento. O processo não pode ficar parado. Então, esse comentário dela foi inconveniente e depreciativo. Depois ela menciona, logo em seguida, vejo mais interesse privado
do que público. Ora, a ação popular estava se iniciando. Os litisconsortes necessários, dentre eles o Banco Nacional de Paris Paribas, não havia sido sequer citado. E o artigo 36, inciso 3º da Lei Orgânica da Magistratura, diz claramente o seguinte: o juiz não pode tecer comentários sobre processo que está pendente de julgamento e sobre sua alçada. Logo em seguida, a doutora Maria Lúcia Alencastro Saia ainda menciona que, com a decisão proferida pela juíza substituta doutora Cristiane, ela tumultuou o processo. Como se ela tumultuou? Se ela atendeu um pedido do Procurador-Geral da República que demonstra cabalmente que o Banco Central foi negligente no registro do capital estrangeiro. As provas documentais que lá se encontram são insofismáveis. E o juiz, como eu disse na semana passada, o juiz é um funcionário público. E como tal, ele está vinculado ao princípio da legalidade, da moral. O juiz não decide subjetivamente, ou seja, o que ele pensa, o que ele acha, não interessa. O que interessa, na verdade, são os fatos, as provas e as circunstâncias que estão nos autos. E ele deve expressar um raciocínio lógico. Então, como é que a decisão proferida pela juíza substituta é temerária, como tentou fazer crer a juíza Maria Lúcia Alencastro Saia? Mas não é só. No meu depoimento pessoal, ela começou a fazer perguntas sobre a colocação de determinados documentos que estavam nos autos, sem que eu pudesse identificá-los. Porque o processo estava na mesa dela. Quando eu me levantava para apontar qual documento a que ela se refere, ela mencionava: não se aproxime. Ora, como é que você vai apontar os documentos num processo se você não tem acesso a eles? E ela começou a não assentar as perguntas e nem as respostas que eu dava. Ela as interpretava. Nesse momento eu a adverti de que ela deveria registrar o meu depoimento de acordo com o que estava sendo dito e não como ela entendia. Ela mencionou que eu estava tumultuando a audiência. Eu disse que eu estava no estrito cumprimento do meu dever legal como advogado e autor da ação popular. Nesse momento, ela me disse que eu a havia desacatado. Ora, como desacatado? Se eu a adverti? Todo advogado, ele pode advertir o juiz no exercício da função. Isso está claro no artigo 7º, inciso 11 da Lei Federal 8.906, que diz o seguinte: são direitos do advogado reclamar verbalmente ou por escrito contra a inobservância de preceito de lei. E era exatamente isso que eu estava fazendo. Tendo como base o Código de Processo Civil. Nesse momento eu disse a ela que eu não a estava desacatando e que ela sim que estava cometendo abuso de autoridade por atentar contra a prerrogativa profissional, contra a prerrogativa do advogado no exercício da função. E isso é crime, previsto no artigo 3º, a linha J da Lei Federal 4.898/65. Ela pediu que eu retirasse da sala, que ela iria chamar a Polícia Federal. Eu disse a ela que eu não aceitava a autoridade dela, porque ela é juíza cível, desacato é crime. Se ela entende que houve desacato, que ela encaminhasse um ofício ao Procurador da República para se instaurar um inquérito contra mim, já que ela não tem competência para
se julgar a si mesma. E como não existe hierarquia e nem grau de subordinação entre advogados e juízes, está no artigo 6º da Lei Federal de 1906, a palavra dela vale tanto quanto a minha. Aí eu mencionei a ela que eu iria representá-la criminalmente por abuso de autoridade. E foi o que eu fiz nos dias que se seguiram. E entrei com uma exceção de suspeição, alegando que ela não poderia mais continuar a presidir a ação popular, porque ela teceu comentários depreciativos da decisão da juíza substituta e emitiu opinião num processo que estava em início de julgamento, em sua tramitação normal pelo Código de Processo Civil. Posteriormente, eu entrei com uma exceção de suspeição dela, com base em 2 argumentos: a representação criminal que eu ingressei no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por ser, nesse momento, inimiga capital da parte, porque é evidente, se você ingressa com se você é autor da causa, ingressa com uma representação criminal contra o juiz, você se torna um inimigo capital dele, isso é evidente. Independentemente de ser aceita ou não a representação. E aqui vale um detalhe curioso, senhores internautas, senhores advogados, principalmente que estão nos ouvindo. Quando você ingressa com representação criminal e o juiz é intimado a se manifestar com base no artigo 513 do Código de Processo Penal, porque ele é funcionário público, o que acontece? Ele não pode mais continuar a presidir o processo, porque uma das condições do julgador é que ele seja imparcial e que tenha idoneidade moral. Isto é no artigo 37, caput da Constituição Federal, princípio da moralidade. Como é o cargo de juiz, tem que ter reputação ilibada, não pode pairar dúvida sobre a conduta do julgador, nenhuma sequer, sob pena de atentar à dignidade da justiça. Então, quando você entra com exceção de suspeição, com base em inimigo capital da parte, por interesse na causa, o interesse na causa advém de onde? Porque ela emitiu juízo de valor da ação popular, prejulgou a ação antes que os litisconsortes necessários fossem citados. Ela não poderia fazer isso. E ainda denegriu a decisão da juíza substituta, que estava devidamente fundamentada e de acordo com o parecer de 12 laudas do Ministério Público Federal. Isso não é uma brincadeira. O juiz não faz o que ele quer, não. Posteriormente, o que faz um juiz que recebe a exceção de suspeição? O que é a exceção de suspeição, senhores internautas? É um pedido que a parte faz para afastar o juiz do cargo, porque ele demonstrou uma conduta tendenciosa, uma conduta parcial na condução da lide, ou seja, da ação judicial. Quando você entra com uma exceção de suspeição do juiz, ele tem 2 alternativas segundo o Código de Processo Civil. Ele pode se declarar suspeito e mandar distribuir a ação para um novo juiz. Se ele não se considerar suspeito, ele vai dar as razões porque ele não é suspeito e vai encaminhar essa exceção para ser julgada pelo tribunal. Na exceção que eu entrei contra a juíza Maria Lúcia Lencastre Saia, eu disse na exceção com todas as letras que o intuito da juíza era cassar a decisão da juíza substituta e extinguir a ação popular. Eu disse isso na exceção de suspeição. O que a juíza Maria Lúcia Lencastre Saia faz? Ela julga a própria exceção dela,
Isso é inédito no ordenamento jurídico vigente. E quando um juiz pratica um ato desse, ele denota má fé, culpa grave e erro inexcusável da doutrina italiana. Se eu estou dizendo que o Manuel é suspeito, como é que o Manuel vai julgar a própria suspeição dele? Se o princípio da condução do processo é a imparcialidade e conduta moral. Ela julgou a própria exceção, isso é um fato grave. Depois que ela julgou a própria exceção de suspeição, no dia seguinte, ela extinguiu a ação popular. Fez exatamente o que eu havia dito na própria exceção que ela iria fazer, contrariando o parecer do Ministério Público Federal e a decisão de uma outra juíza federal. Por que ela fez isso? Há indícios de amizade íntima desta juíza, Maria Lúcia Lencastre, com o advogado do Banco BNP Paribas, senhor Manuel Alceu Afonso Ferreira. Esse advogado já fez parte da banca examinadora de concurso da magistratura e advoga para dezenas de juízes. Porque é inaceitável. Como você vai explicar que um juiz não pode julgar a sua própria exceção? Isso é como você ensinar o alfabeto a uma criança. O juiz é um profissional técnico concursado com conhecimentos jurídicos especiais. Na linguagem de Moraci Amaral dos Santos, se traduz isso num termo em latim, iuria novit curia, ou seja, o juiz conhece o direito. Senão ele não estaria ali. Pois ela julgou a própria exceção e no dia seguinte extinguiu a ação popular. Eu achei isso de uma coragem inacreditável. Quer dizer, nenhum juiz federal faz isso sozinho, sem que ele tenha a cobertura de gente poderosa atrás dele, de desembargadores, para ser preciso. Porque ninguém vai colocar sua cabeça na guilhotina se não tem cobertura forte, superior. Eu me reuni com o Ministério Público Federal e resolvemos conjuntamente ingressarmos com os 2 agravos de instrumento para anular essa decisão proferida na exceção de suspeição e que pôs fim à ação popular. Quando nós ingressamos com esses 2 agravos, já estava preventa a desembargadora federal Cecília Marcondes. E a Cecília Marcondes, em 2 oportunidades, em 2 agravos de instrumentos anteriores, ela negou a tutela antecipada sem nenhum fundamento jurídico, sabendo que o assunto é grave. Tanto é grave que o Ministério Público deu um parecer favorável, integral à ação popular, e a juíza federal substituta concedeu-nos a tutela antecipada. Pelo que eu sei, é a única ação popular no país que tem uma tutela antecipada deferida no Poder Judiciário brasileiro. A Cecília Marcondes, junto com o desembargador Eri Júnior, em 2 agravos, ignoraram as argumentações desse advogado e do ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Daniel de Campos. E as provas que estavam nos autos. Esse terceiro agravo interposto por nós e pelo Ministério Público nos levou a falar com a então presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, doutora Ana Maria Pimentel, na época. Eu disse com todas as letras à ex-presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região
que a Maria Lúcia Alencastre do Sá estava sendo acobertada pelos desembargadores Neri Júnior e Cecília Marcondes, e que eu não iria tolerar nenhuma decisão política na ação popular, e que se esse terceiro agravo fosse negado, não fosse dada a tutela jurisdicional, ou seja, não fosse anulada as decisões proferidas pela juíza Maria Lúcia Alencastre do Sá, na exceção de suspeição e que extinguiu a ação popular, eu iria processar os 2 desembargadores criminalmente na Procuradoria-Geral da República. E a doutora Ana Maria Pimentel sabe que eu faço isso porque eu já processei 2 desembargadores do Tribunal Regional Federal. Processar 2, o tribunal inteiro, para mim isso é indiferente. Como o assunto era grave, a desembargadora Cecília Marcondes e Neri Júnior devem ter conversado com a ex-presidente do tribunal, Ana Maria Pimentel, na época, nos concederam o provimento dos 2 agravos. Anularam a decisão da juíza federal doutora Maria Lúcia Alencastre do Sá, que extinguiu a ação popular, e determinaram a remessa da exceção de suspeição para o Tribunal Regional Federal. Mas eles fizeram isso sob pressão, porque sabe, como eu tive educação militar, para mim não significa nada o fato do funcionário público ser juiz ou ter um outro cargo qualquer. Ao contrário, ele é um funcionário público e, como tal, vai cumprir a lei de 2 maneiras, pelo amor ou pela dor, mas que ele vai cumprir, vai. Eu não tenho medo de nada, não. As decisões foram anuladas e a exceção de suspeição teve que seguir o seu caminho para ser julgada pelo tribunal. Quem que era a relatora da exceção? Cecília Marcondes. Acontece, é aquela história, né? É uma no cravo e outra na ferradura. Como a Cecília Marcondes foi forçada a julgar de acordo com a lei, porque senão eu iria processá-la criminalmente, ela sabe disso. A exceção de suspeição ficou 1 ano parada no gabinete dela. E olha, senhores internautas, senhores advogados, que nós estamos falando de uma ação popular, onde a celeridade processual, ou seja, a rapidez do julgamento e no desfecho da ação, é exigência da lei. Ficou parada 1 ano no gabinete. Depois de 1 ano, vai para o Ministério Público. Quando retornou do Ministério Público, demora mais alguns meses para ser julgado. Nesse interregno, ou seja, nesse espaço de tempo, passaram-se mais de 1 ano e 7 meses, até que fosse julgada a exceção. E foi julgada sem que este advogado e o ex-presidente da OAB recebesse uma intimação da pauta de julgamento. É por isso que eu disse anteriormente, é uma no cravo e outra na ferradura. E pasmem os senhores, a exceção de suspeição é julgada na calada da noite. E se nega provimento à exceção de suspeição, ou seja, mantiveram a Maria Lúcia Alencastre do Sá no comando da ação popular. Olha o absurdo, senhores internautas. Senhores advogados aqui presentes, que estão nos ouvindo nesse momento. Além de ser julgada na calada da noite, eles mantiveram a mesma juíza que extinguiu a ação popular anteriormente, que demonstrou interesse na causa. O fato é indiscutível. É uma questão até de bom senso, não precisa ser muito inteligente para isso, não. É uma questão óbvia.
mantiveram a juíza no cargo. Eu entrei com embargos declaratório com pedido de efeito modificativo do julgado, isso é um recurso, para anular essa decisão. Que eu não fui intimado para o julgamento, embora o artigo 80 do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da Terceira Região diga que em caso de exceção de suspeição não tem pauta quando a exceção tem o seu julgamento rápido, vem do Ministério Público e vai para a mesa logo em seguida. Não quando o processo fica parado 1 ano e 7 meses. Esse artigo 80 tem que ser conjugado com o artigo 291. Quer dizer, é aquilo que eu disse anteriormente. Ela aplicou 80 sem conjugar com o artigo 291 do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal. E o que diz esse artigo? Diz que a exceção de suspeição tem que ser julgada logo após a vinda do Ministério Público. E não foi feito isso. Passaram várias sessões, vários meses, para depois ser julgada. E o plenário do Supremo Tribunal Federal já deixou claro que até em habeas corpus, que não tem pauta, quando acontece isso, o advogado tem que ser intimado, sob pena de nulidade do julgamento. Ou seja, existe uma máfia aí, poderosa, para extinguir a ação popular. Só que enquanto eu for advogado, isso nunca vai acontecer. Porque se precisar ingressar com representação criminal, ação penal contra os desembargadores, todos eles, eu estou louco para criar um incidente institucional, convocar as Forças Armadas, levar o alto comando militar do que é o Poder Judiciário no Brasil. É só me dar um precedente para isso. Bem, eu entrei com embargos declaratórios. Ela teria que marcar a pauta de julgamento desses embargos. Ela não marcou a pauta e julgou novamente, se omitindo em tudo aquilo que foi dito aqui e que está no papel. Inclusive, nos primeiros embargos, eu adverti a Cecília Marcondes que se ela mantivesse as omissões sobre os artigos declinados no Código de Processo Civil e no Regimento Interno do Tribunal Regional Federal, eu ingressaria com os novos embargos. Até porque é necessário para efeito de pré-questionamento. E esse assunto, embargos de embargos, já foi analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem total cabimento. E agora eu interpus o segundo embargos. Espero que a Cecília Marcondes faça intimação, porque se ela não fizer, ela será processada por mim criminalmente na Procuradoria-Geral da República. E eu quero colocar a desembargadora Cecília Marcondes, ao desembargador Neri Júnior, que uma cópia do que está sendo dito aqui já é do conhecimento do Procurador-Geral da República. Porque essa ação popular é de interesse nacional. Fazer uma auditagem no Banco Central para evitar que o Brasil lave dinheiro em dólar é o mínimo que um país sério, que quer crescer na educação e na saúde, deve fazer. E aqui eu me coloco à disposição do ministro da Justiça, do alto comando militar, porque o que eu estou dizendo aqui está documentado. Porque independente de ser advogado, eu também sou auditor. Meu pai foi chefe do Tribunal de Contas da União, então eu fui criado no meio da auditoria pública. Eu conheço muito bem a administração pública. Como os senhores percebem, fazer justiça nesse país é complicado. Você
Se não tiver, você que está fazendo direito, se você não tiver estômago, não for treinado para a guerra, não faça advocacia, porque você vai ter úlcera, pode acontecer como alguns amigos meus que tiveram até câncer com origem na profissão, em face do grande desequilíbrio emocional que decisões ilícitas e criminosas acarretam nos advogados. Como eu faço academia e tive treinamento, hoje eu não fico mais estressado, hoje eu deixo os juízes estressados, eles que se lasquem. Comigo é assim, eles vão seguir regras de hermenêutica, vão fundamentar suas decisões, porque se não fundamentar, eu vou pegar pesado. Temos aqui alguns e-mails que eu vou responder àqueles que nos enviaram essas mensagens. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao José Carlos, ele nos mandou um e-mail. Parabéns pela sua coragem. Obrigado, José. Todos nós, o homem, não é aquilo que pensa que é, mas o que faz, e por isso será lembrado. Procure, você internauta, a tudo que for fazer, faça bem feito, porque você será lembrado por aquilo que você fez com certeza. Seja bom ou seja ruim, mas será lembrado. O Carlos também nos mandou um e-mail com a seguinte mensagem: qual é a expectativa em relação a tudo que o senhor relatou? Bom, nós temos um caminho a seguir nessa ação popular. Aqui eu devolvo também a pergunta, Carlos, você é advogado, você é estudante de direito, passe um novo e-mail para nós aqui. A minha expectativa é a seguinte: é manter essa ação popular em andamento. As pessoas não podem pensar que o Brasil é o paraíso da criminalidade e que nada dá em nada. Eu não posso ser a palmatória do mundo e nem quero ser, não sou Jesus Cristo, mas naquilo em que Deus me confiou, ou seja, aqueles que cruzarem o meu caminho na busca pela justiça, eu vou me dedicar até o fim do mundo para que ela seja feita. E quem cruzar o meu caminho tem duas formas de aceitar isso: pelo amor ou pela dor. Mas que a justiça será feita, isso ela será. Quer os desembargadores queiram ou não. Então, Carlos, na ação popular, ela está sendo objeto desses embargos declaratórios, né, onde se discute a manutenção ou não da juíza Maria Lúcia Alencar Saia. Eu entendo que ela não deva manter-se no cargo, porque isso é um absurdo. E nós vamos tomar todas as medidas judiciais para que a ação popular tenha o seu curso e o BNP Paribas venha devolver os 20 milhões de dólares aos cofres públicos que ele desviou em 1995. Essa é a nossa expectativa. Se tiver mais alguém querendo nos contactar ou fazer alguma pergunta sobre esse assunto, nós estamos aqui à disposição. Aqui vale uma dica. Eu havia dito isso na semana passada sobre os efeitos dos embargos declaratórios com efeito modificativo do julgado. Por que isso? Porque os embargos declaratórios é uma peça processual que não se presta unicamente a apreciar as omissões e as contradições de uma decisão ou de um acórdão judicial, de uma sentença, mas também
a verificar matérias de nulidade absoluta. Se o juiz proferir uma sentença na qual ofende um princípio legal de ordem pública, essa decisão judicial que ele proferiu é nula de pleno direito, ela é imprescritível. Portanto, ela pode ser alegada em qualquer fase do processo, inclusive no recurso de embargos declaratórios. Então, o embargo declaratório ele tem uma função muito importante hoje no Código de Processo Civil, no meu entendimento. Alguns juristas entendem que não, que há uma procrastinação do julgamento, mas com a justiça que nós estamos vendo hoje, com um número crescente e assustador de decisões judiciais ilícitas, a figura dos embargos declaratórios com efeito modificativo do julgado tornou-se extremamente importante. Por quê? Porque você pode, através dela, ter uma prestação jurisdicional de acordo com o direito do seu cliente, ou seja, de acordo com a justiça aplicável ao caso concreto. E você pode, nesse sentido, embargos declaratórios, quando se tratar de sentença ilícita, você ingressar com uma representação criminal, como eu disse na segunda-feira passada, com uma exceção de suspeição para que um outro juiz declare essa nulidade. É evidente que os embargos declaratórios, para o próprio juiz prolator da sentença, não terá o menor efeito se ele é uma pessoa de má fé. Agora, se ele foi apenas negligente no cumprimento do dever, ele pode muito bem anular a decisão dele, uma vez cientificado da nulidade absoluta do seu procedimento. Se ele não agir de má fé, ele vai retroceder. Até tem uma frase de Pontes de Miranda que eu acho que ela só nos engrandece a todos os operadores do direito. Isso inclui advogados, juízes e promotores. Em ação rescisória, na abertura do Tratado de Ação Rescisória, Pontes de Miranda faz o seguinte preâmbulo: o homem é o que é, porque sabe mais do que os outros animais, corrige-se. Então você não é obrigado a acertar sempre, mas você é obrigado a ser humilde, a reconhecer os seus erros quando lhes forem apresentados e retroceder, se você age de má fé no exercício da função. Então não há nenhum inconveniente de que nós façamos isso através dos embargos declaratórios, que eu entendo que você vai ganhar 2 ou 3 anos de processo, porque uma apelação hoje está demorando aproximadamente isso, e vai poder atender ao seu cliente mais rapidamente. Porque a celeridade da justiça é um dos princípios basilares de uma democracia e de um país civilizado. Porque quanto mais rápida for a justiça, mais segurança jurídica haverá nas relações jurídicas, sociais, econômicas, etc. Bom, estamos já encerrando a nossa programação.